Ok, então já está gravando a reunião. Galerinha, provinha amanhã, a partir do meio-dia, já vai estar aberto na sala virtual para vocês, certo? Formulário do Google Fotos, né, que vocês já tinham costume fazer comigo lá no campus. Eu preciso saber de vocês uma coisa. Qual dúvida que vocês têm sobre o conteúdo? Conteúdo específico da prova. Ninguém tem dúvida? Por enquanto, eu não estou tendo nenhuma dificuldade assim muito grande. Ok. Bem, para todos os efeitos, eu preciso só relembrar a vocês algumas coisas, alguns pontos importantes. Eu trabalhei, então o conteúdo da prova vai ser fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, um mundo bipolar, fim da União Soviética em 1991, esse período atual, né, que é a nova ordem mundial, certo? Então, esse vai ser o conteúdo da prova. Sobre esse período, o que a gente tinha, o que se estabeleceu após o fim da Segunda Guerra Mundial? A gente tem estabelecimento aí do que a gente chama de ordem bipolar. O que seria isso? De um lado a União Soviética, do outro os Estados Unidos, ou seja, bloco socialista versus bloco capitalista. Então, essa é a característica desse período. Beleza. Essa característica vai ser marcada pelo quê? Essa característica vai ser marcada por uma disputa capitalismo-socialismo, sim, mas uma disputa também de poder de forma geral no planeta, no mundo. Então, não entendo esse período não somente como disputa econômica, mas como uma disputa também de poder. Uma disputa de hegemonia, de influência a nível mundial. Ok. Se a gente está tendo uma disputa de hegemonia, de poder, quais os pontos que são importantes da gente considerar? Quais os pontos que são importantes da gente entender? Primeira coisa, eu já tinha comentado isso com vocês quando eu falei, quando eu estava falando sobre o capitalismo em si. Por que o capitalismo é rival do socialismo? São sistemas antagônicos. No fórum lá, foi muito engraçado porque as discussões, boa parte giraram em torno daquela. Há um sistema híbrido, que não é nem socialista, nem capitalista, etc. Então, girou muito dos debates giraram em torno disso aí. Gente concordando que poderia haver um sistema híbrido, gente discordando que não poderia haver, né? Mas, bem, qual que é a característica do socialismo, qual que é a característica do capitalismo? Primeiro ponto, capitalismo é um sistema que é regido pela diferença de classes. Né? Qual que é a máxima do capitalismo? É a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, o camarada é dono da fábrica, da fazenda, da loja e daí por diante. Então, propriedade privada dos meios de produção. E a partir da propriedade privada dos meios de produção, eu vou gerar lucro. Então, um sistema que é objetivo lucro. Certo? No caso do sistema socialista, que foi organizado na União Soviética, nós não tínhamos essa propriedade privada semelhante ao que a gente tem no capitalismo. A Revolução Socialista, primeira coisa, né, em 1917, a primeira coisa que fez, tornou praticamente tudo que era particular, tudo que era privado, em estatal, em público. Então, quem era dono da fábrica, da fazenda, etc., era o Estado. Certo? Se o Estado que era o dono, consequentemente, o Estado queria suprir a população com os bens básicos. Então, a alimentação, vestuário, moradia, saúde e assim por diante,
quem supria era o Estado, ou seja, o Estado que dava isso à população. Ok, se é o Estado que é responsável por isso, onde pode-se ter lucro no sistema socialista? É possível? Estou voltando à fala lá do fórum. Alguém quer comentar isso aí? Pessoa que está falando muito. Deixa eu ver aqui. Ô, Alessandro, o que você acha? É possível ter lucro no sistema socialista? Só não sei se o Alessandro está presente. Você me ouviu, Alessandro? Ah, ok. Sim, Tamires, lucro que eu falo é para a pessoa, não estou falando lucro para o Estado, não. Estou falando lucro para uma pessoa específica. Você concorda com o Alessandro, Tamires? Gente, o comentário de Carol é que não consegue ver como pode ter lucro no socialismo, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Lucro talvez não, mas pode haver divisão de classes no socialismo? Acho que não, porque o socialismo ele busca totalmente o contrário, que todo mundo esteja na mesma classe. A divisão de classes sociais vem do outro, né? Que eu esqueci o nome agora. Me fugiu o nome. Do capitalismo. Do socialismo, ele quer que todo mundo esteja na mesma classe. O capitalismo que faz essa divisão. Tá. Carol, já que você abriu o áudio, você tá a única corajosa de abrir o áudio aqui nessa aula? Ó, abriu o áudio, fala, Alessandro. O socialismo meio que busca o controle, sabe? É tudo bem organizado só daquele jeito, sabe? Enquanto que no capitalismo é mais diversificado, se eu não me engano. É mais dividido. Seria realmente essa lógica, Caio. Alessandro, beleza, mas você vai participando aí no chat. Pessoal, aí eu vou falar para Carol aqui, porque eu vou responder o comentário que ela fez. Ô, Carol, raciocina comigo aqui. Você falou que não pode ter classes sociais, né? Isso aí, sem sombra de dúvida, é a característica do capitalismo. O capitalismo é o trabalho com a desigualdade. Ou seja, no capitalismo, para que eu tenha o rico, eu tenho que ter o pobre. Para que eu tenha o dono da fábrica, eu tenho que ter o operário. Então, funciona nessa dicotomia. Eu tenho que ter os dois lados. Eu tenho que ter o explorado e o explorador. Essa é a lógica do capitalismo. Agora, deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui. Comentando que no sistema capitalista, no sistema socialista, principalmente Carol, né? No sistema socialista não tem essa divisão de classes sociais. Beleza. Agora vamos pensar questão de profissões, né? Ok. Vamos lá. Maria Clara, você já pensou o que você quer fazer? Você quer trabalhar em quê? Você quer fazer um curso superior, alguma coisa nesse sentido? O que você quer fazer? Maria Clara? Aqui. Pois é, mas você não pensou no que você queria trabalhar, não, Maria Clara?
Design, ou seja, parte de arquitetura, design, etc. Beleza. Só que para você fazer isso aí, vamos supor que você parta para a área de arquitetura, né? Para ter o arquiteto, porque o arquiteto vai ser o cara que vai fazer o planejamento, criar aquele ambiente, aquele espaço, né? Mas para ter o arquiteto, eu preciso ter, por exemplo, o camarada que vai executar aquela obra. Literalmente o pedreiro, ou seja, que vai executar. Será se todos no sistema socialista? Vocês acham que no sistema socialista tinha essa opção igual nós temos hoje? Eu quero formar, eu quero ser isso, aquilo, aquilo outro. De certo modo, no sistema socialista, e por isso que a gente entende que é um sistema fechado, quem determinava o que aquela pessoa A, B, C ou D iria ser, ou iria trabalhar, iria desenvolver, né, é o próprio Estado. Mas será se o Estado determinava isso de forma... O Estado não determinava isso de forma a ver qual que é Como que eu posso explicar para vocês? Qual que é o dom, ou o que aquela pessoa faz de melhor. O Estado simplesmente determinava por necessidade. Se eu tenho necessidade de ter profissão A, eu vou formar a profissão A. Se eu tenho necessidade de ter profissão B, eu vou formar a profissão B e daí por diante. Certo? Porém, isso ocorria no Partido Socialista nesse sentido que eu vou chamar a atenção. Quando você falou, Carol, o raciocínio do sistema socialista não poderia ter classes. Só que o socialismo que ocorreu na União Soviética tinha classes. Que classes eram essas? Os caras que eram os chefões lá do Partido Comunista, eles eram considerados a classe alta, vamos colocar assim. Eles tinham privilégios que a maior parte da população não tinha. Por outro lado, o restante era um povão. Então, de certo modo, um dos motivos que fizeram com que o sistema socialista não desse certo é essa lógica, que tinha uma classe privilegiada, semelhante ao que a gente vê no capitalismo. Certo? Então, estou chamando a atenção suas, cuidado aí, quando você falou, Carol, você falou da lógica do sistema socialista, mas, na verdade, até hoje nós não tivemos um sistema socialista que tenha essa característica de não ter classes sociais. Tamires, eu não entendi o seu comentário. Você está falando aqui. Porque as pessoas talvez não escolhessem por iniciativa própria algumas funções? Porque o Estado que escolhia de acordo com o que ele tinha necessidade. Eu tinha comentado com vocês aí, eu acredito que seja essa a sua pergunta. Eu vou tentar responder. Se não for, você depois comenta. O Estado fazia um planejamento quinquenal, os famosos planos quinquenais, ou seja, de 5 em 5 anos. E dentro daquele planejamento, ele precisava formar também mão de obra, porque se ele investir em determinados setores, ele precisava de mão de obra para aqueles setores. Ou seja, o Estado, então, escolhia. Aí o que acontece, né? Pensando na situação do SUS. Vocês estão formando o ensino médio para entrar no mercado de trabalho. Normalmente acontece dessa forma, né? No Brasil, a maior parte da população que entra no mercado de trabalho entra com essa média de 18, 19, 20 anos. Então, se for pensar nessa lógica, vocês hoje estariam formando para entrar no mercado de trabalho. Quem determinaria o que vocês iriam fazer? O Estado é lá. Quem está formando? Essa turma que está formando agora, eu preciso que trabalhe no setor A, ou no setor B, ou no setor C. Então, isso aí quem determinava era o Estado de acordo com os planos quinquenais, de acordo com o investimento que fazia em algum setor da economia. Beleza. Isso também era ruim da seguinte maneira. Não se tinha, como que eu posso falar, o aproveitamento do potencial daquela pessoa para a área que ela tem prática, que ela gostaria de desenvolver, de fazer. Que ela tem dom, que ela desenvolve melhor naquela área. Fugiu a palavra aqui que poderia colocar melhor isso aí. Certo? Eu falo da seguinte maneira. Eu entendo que eu tenho não só formação para ser professor, mas também eu tenho jeito para isso. Vamos colocar nesse sentido, seria essa lógica. Imagine se eu estivesse fazendo outra coisa. Se eu tivesse feito, por exemplo, sei lá, curso da moda aí, medicina ou direito. Principalmente direito. Eu não tenho a menor
paciência de ficar lendo lei, interpretando lei e tal. Faço porque eu tenho necessidade hoje, mas não é o que eu gosto de fazer. Então, eu estou comentando isso com vocês porque, repare que eu escolhi o que eu entendo que eu consigo produzir melhor. Então, a partir do momento que o Estado que determina isso, ele acaba também tirando esse potencial. Eu poderia ter um potencial de crescimento, de aproveitamento dessa pessoa muito maior. Outro ponto também que mina o sistema socialista. Se o Estado que escolhe, sem pensar nessa questão de potencial de cada pessoa, isso também mina o sistema socialista. Repara que eu estou explicando isso para vocês e já falando aqui quais os motivos, né, que geraram o fim do sistema socialista. Também está perguntando. Estou perguntando se esse seria um dos motivos do Estado determinar essa organização. Mas estou entendendo. Entendi. Seria, de certo modo, isso sim, também. Essa lógica, sim. Ok. Isso. Bem, então, essa seria a característica do sistema socialista. Por que o sistema socialista não deu certo? Primeiro ponto. Mesmo pregando que não poderia haver divisão de classe, diferença, etc., tinha divisão de classe. Ponto 1. Ponto 2. Os planos quinquenais que não... O planejamento desses planos não foi tão bem feito. Então, isso fez com que se perdesse eficiência. Acabei de comentar essa situação. Ou seja, em vez de investir, de gastar tempo com... buscando identificar nas pessoas aquilo que ela tem, aquilo que ela faz melhor, aquilo que ela tem potencial, colocava ela em coisa que ela não tinha potencial. Então, isso também minava, né, a capacidade de produção, a capacidade de efetivação, a eficiência, né, do Estado. 3, a corrida armamentista desviou muito o foco do Estado para a produção de armas. Ou seja, em vez de investir em setores que realmente estavam precisando, que eram necessários, eles gastaram muito tempo e muito recurso na corrida armamentista. Prova disso que quando chega em 91, se somasse o arsenal bélico dos Estados Unidos com a União Soviética, conseguia destruir o mundo 6 vezes e meia. Quando eu falo destruir o mundo, é detonar o planeta Terra. Mas eu falo destruir a vida na Terra. 6 vezes e meia. Então, daí vocês já têm uma noção do potencial bélico que a União Soviética tinha. Ou seja, gastou-se muito com corrida armamentista e isso faltou em setores estratégicos. Fato que o fim da União Soviética, né, os últimos anos da União Soviética são marcados pelo quê? Escassez de comida, de serviços básicos, por exemplo, acesso à saúde, acesso à educação. Esses serviços, a população estava escassa, a população nesses últimos anos. Ou seja, falta de planejamento no investimento público, no investimento do Estado, na intervenção do Estado em setores estratégicos da economia. Certo? Ok. Então, depois de explicado essas características do sistema socialista, e acabei falando aí com vocês por que o sistema socialista acabou, é interessante lembrar de algumas coisas. Quando a gente tem a criação da bipolaridade, ou seja, com o fim da guerra, nós vamos ter uma expansão da atuação tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos no mundo. Qual foi o primeiro braço da atuação capitalista no mundo, pensando não só na questão bélica? O primeiro braço foi um braço econômico, que é o quê? O Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? Investimento de grana, literalmente, na reconstrução dos países europeus que foram arrasados pela guerra e do Japão. Então, os Estados Unidos emprestou e investiu maciçamente na Europa e no Japão para reconstruir essas regiões. E por que ele fez isso? Simples. Para garantir que essas regiões continuassem como países capitalistas. Certo? Principalmente a Europa. Gente, a Rússia, bem próxima ali, a Rússia tem uma parte europeia. Então, a influência da União Soviética, né, na Europa ali era grande. Tanto que quando a gente fala de leste europeu, ou seja, os países que se tornaram socialistas, repare, por influência, né, da Rússia, ou seja, nesse sentido, da União Soviética. Da mesma forma,
o Bloco Socialista fez. Se a gente tem de um lado o Plano Marshall, do lado do socialismo, a gente tem o Pacto de Varsóvia. Então, a gente tem os dois extremos. Reparem que os dois lados, o capitalista e o socialista, eles buscaram não só a influência, né, de forma política, etc., mas também influência militar e econômica. O Plano Marshall, que é o lado capitalista, ele se expande não só para esses países que foram arrasados pela guerra. Mas por que a gente tem, por exemplo, no Brasil, o JK recebeu muita grana emprestada. De onde veio isso? É a expansão do Plano Marshall para os países que foram influenciados, para os países que não sofreram diretamente com a guerra. O Brasil não sofreu diretamente com a guerra. Nós não tivemos nenhum conflito tal dentro do território brasileiro. Só que era uma forma que o capitalismo tinha de manter o Brasil como país capitalista. Além disso, nós vamos ver, por exemplo, por que se implantou ditaduras em vários países do mundo nesse período, principalmente na década de 60. O Brasil foi um deles. Reparem, na América Latina, quase praticamente todos os países latino-americanos tiveram ditaduras. Ou seja, também é uma forma de manter esses países como capitalistas. Não só aqui, né, no Brasil, na América Latina, mas a gente vê isso na Ásia, na África, no Oriente Médio, certo? Então a gente vê isso em praticamente todas essas regiões. Certo? Então reparem que a gente tem braço econômico também dessa disputa bélico-militar, dessa bipolaridade. Certo? Bem, agora, por que esse período também é chamado de Guerra Fria? Por que Guerra Fria? Por que fria? O que seria isso? Porque não aconteceu um embate direto? A lógica é essa mesmo, Tamires. Não houve uma guerra, um conflito direto entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, é uma guerra fria. Eles se degladiavam em guerras secundárias. Tipo, a Guerra da Coreia foi uma guerra secundária, a Guerra do Vietnã foi uma guerra secundária. Mais recentemente, né, a partir de 1979, a Guerra Irã-Iraque também foi uma guerra secundária. Então, praticamente em todos os conflitos bélicos do mundo, nesse período da bipolaridade, entrava de um lado os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. Então, reparem que é uma guerra fria nesse sentido. Não houve um embate direto. Certo? Porém, havia um conflito constante, uma disputa constante entre os dois lados. E é tão interessante que, na Europa, criou-se a expressão cortina de... Gente, cortina é uma coisa sólida, é uma coisa que divide mesmo, que dá ideia de fronteira? Não. Mas por que criou-se essa expressão cortina de ferro? Porque havia uma divisão, mesmo que não marcada, com exceção do Muro de Berlim, mesmo que não tivesse nada físico, um muro, nesse sentido, mas havia uma divisão. E bem vigiada, ou seja, quem estava do lado capitalista praticamente não conseguia ir para o lado socialista e vice-versa. Então, essa lógica da cortina de ferro. Certo? Então, reparem essas expressões, vocês vão ouvir com certa frequência, é interessante vocês entenderem isso. Ok. Agora, com o fim da União Soviética, em 1991, só lembrando outra coisa, de 1980, principalmente a partir de 1980, nós vemos a implantação de algumas políticas na União Soviética. Que políticas foram essas? Primeiro, a perestroika e a glasnost, as duas políticas. Essas políticas eram o quê? Abertura para os países externos, ou seja, era um sistema muito fechado, sistema socialista, principalmente para contato com outros países fora do bloco socialista. Então, há uma abertura, uma aproximação com o lado capitalista e, ao mesmo tempo, reformas estruturais internas, principalmente no Partido Comunista, etc. Certo? Então, essas
essas duas políticas, Glasnost e Perestroika, marcam a abertura e, posteriormente, em 91, o fim da União Soviética. Agora, o que nós vamos ter a partir de 91? Que a gente chama de nova ordem mundial. Vocês trabalharam essa semana passada, né, na verdade, com os portfólios trabalhando com a nova ordem mundial. Ok. E eu passei para vocês 3 teorias principais, que é a teoria da multipolaridade, unipolaridade e apolaridade. Beleza. O que é cada uma delas? Quem se arrisca a responder? Vamos lá? O que é cada uma delas? Unipolaridade seria os Estados Unidos com a maior potência, em vários sentidos, econômico, bélico e tudo mais, influência. Multipolaridade seria mais de um país tendo essa influência em diversas áreas, e a polaridade seria sem considerar um ou só um grupo de países exercendo essa influência. Seria isso aí também. Agora, vamos aprofundar nessa lógica. Multipolaridade. Multi vem da ideia de vários. Então, seriam múltiplos polos de poder. Se eu estou falando múltiplos polos de poder, quais seriam esses polos? Vamos lá, galerinha. Quais seriam os polos de poder hoje? Quais seriam os países considerados polos? Polos de poder? Estados Unidos? Japão. Estados Unidos? China. Japão, 2. Oi, também. Não consegui. China. 3. Quem mais? China também. Alemanha. Rafael falou que completou que a Alemanha. Inglaterra. Inglaterra. Quem mais? China. Ou a gente Já falou. Já falou. Tamires falou, Caio? Tá, pessoal, eu vou resumir aqui por causa do tempo que a gente tem. Gente, multipolaridade. 4 principais polos. Estados Unidos, China, Japão e União Europeia. Ou seja, os países europeus hoje, juntos em um único bloco. Por que na multipolaridade a gente fala de União Europeia? Porque a multipolaridade está mais relacionada com a questão econômica. Pensa uma coisa, a União Europeia é o bloco mais evoluído do mundo hoje, pensando na questão de bloco econômico. Certo? Então, a União Europeia começa como área de livre comércio, que era simplesmente diminuição das barreiras alfandegárias para a circulação de mercadorias entre esses países. Certo? Foi para a União Aduaneira, que além das barreiras alfandegárias internas, eles começam a cobrar tarifas iguais para importação de produtos de fora do bloco. Certo? É o estágio hoje, por exemplo, que o Mercosul está. O Mercosul está no estágio de União Aduaneira. Depois passa para mercado comum. O que é mercado comum? Que além da livre circulação de mercadorias, tarifa externa comum, tem agora o quê? Livre circulação de pessoas. E o último estágio que eles chegaram é o estágio da União Monetária e Econômica. Ou seja, hoje eles têm uma moeda única, um banco central único, a economia é controlada num ponto central. Ou seja, economicamente, é como se a União Europeia fosse o único país. Por isso que quando a gente fala de multipolaridade, a gente fala 4 polos, ou seja, Estados Unidos, China, Japão e União Europeia. Nessa lógica que eu acabei de comentar com vocês, né? Economicamente, como se fosse um único país. Bem, a partir disso aí, nós vamos para a unipolaridade. Por que a gente tem uma teoria
né, falando aí da multipolaridade, repara, a multipolaridade trabalha principalmente com o quê? Questões econômicas. A unipolaridade já seria com o quê? A unipolaridade enfoca o quê? O que vocês acham? Hein, pessoal? Isso aí. Isso aí, Alessandro. A unipolaridade, o foco dela já é mais na ideia bélica, no poderio bélico, no poder bélico. Então, por isso que quando se fala em unipolaridade, pensa-se inicialmente em quem? Estados Unidos. Então, faça essa diferenciação aí entre multipolaridade e unipolaridade. Ou seja, a ideia dos Estados Unidos como xerife do mundo é o país que tem poder de intervenção militar em praticamente toda a extensão do planeta, e daí por diante, por causa das tecnologias bélicas que ele tem. Então, que a questão de exército não é o maior exército do mundo. Hoje, o maior exército do mundo é a China, né? Pelo menos em efetivo de pessoas. Mas em questão de poderio bélico, tecnologia, armamentos, etc., sem sombra de dúvida, os Estados Unidos é o país mais potente do planeta. E o mais interessante é que hoje, por que os Estados Unidos é tão potente assim? Porque ele começa a fazer uma guerra diferente. Ou seja, a guerra norte-americana hoje era tecnológica. Tanto que quando foram confirmar lá que mataram Osama Bin Laden e tal, etc. Como é que matou? Coloca drones para ficar sobrevoando, etc. Aviões teleguiados, mísseis teleguiados. Ou seja, é engraçado que na guerra do Iraque, agora recentemente, o que os Estados Unidos fez? Bombardeio, bombas, etc., mísseis. Só foi entrar com tropas por terra quando já tinha minado praticamente toda a resistência do Iraque. Então, repare que é uma guerra tecnológica. Eles mapeiam os principais pontos, onde são os lugares que devem ser atacados, ataca aqueles lugares e enfraquece o país, aí vem com efetivo, com tropas por terra. Repare que é diferente das guerras antigas, né, que já entravam. Se vocês forem observar a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, esse tipo de estratégia era pouco usado. Também não tinha esse tipo de tecnologia naquele momento. Certo? Agora, falando de unipolaridade, Guerra do Iraque, por exemplo. A Guerra do Iraque foi para o Conselho de Segurança da ONU e praticamente todos os países europeus e a Rússia foram contrários à Guerra do Iraque. Mesmo assim, os Estados Unidos atacou. Agora, observe o período atual. Guerra da Síria. Então, gente, a Guerra da Síria está mostrando que a unipolaridade não é... Tudo indica que não vai ser mais unipolar. Porque a Guerra da Síria, a gente tem três lados. A gente tem os rebeldes, apoiados pelos Estados Unidos. O governo, apoiado pela Rússia. E tem o terceiro, que é o Estado Islâmico. Resumindo, nenhum dos três até hoje ganhou. Ou seja, isso mostra que aquela rivalização que a gente tinha lá na bipolaridade, lembra aí da Guerra do Vietnã, da Guerra da Coreia? A Guerra da Coreia, por exemplo, acabou dividindo a Coreia ao meio. Por quê? O lado norte não conseguiu ganhar, que era apoiado pela União Soviética, o lado sul não conseguiu ganhar, que era apoiado pelos Estados Unidos. Então, acabou rachando a Coreia no meio. Reparem que essa característica já tem voltado ao contexto atual. Ou seja, estão se questionando hoje sobre unipolaridade. Será que realmente os Estados Unidos é a única potência bélica do mundo? Será que outras potências não poderiam concorrer com ela, no caso a Rússia, ou quem sabe a China? Então, é só um comentário sobre a unipolaridade. E a apolaridade, o que seria? Hein, galera? Se a multipolaridade está trabalhando com as características econômicas, unipolaridade trabalhando com as características bélicas, o que seria a apolaridade? Sem polos. A apolaridade quer dizer que não tem polaridade nenhuma. Certo? Seria essa lógica, Rafael. Das três teorias, a que tem menos defensores hoje é a teoria da apolaridade, de que não há polo de poder. Correto? A mais aceita, sem sombra de dúvida, que tem mais defensores é a teoria da multipolaridade. Tudo bem? Só que, deixa eu chamar a atenção suas.
Gente, se cair uma questão discursiva dessa em prova, galera, não coloquem, a não ser que a questão peça para colocar opinião pessoal. Agora, se não pedir, não coloque opinião pessoal. Fale das características de cada um. Multipolaridade, lado econômico. Unipolaridade, lado bélico. E a polaridade sem um polo específico. Agora, vocês vão colocar essa questão. Ou seja, a polaridade é que é menos defendida hoje. A mais defendida é a multipolaridade, o meio termo aí, a unipolaridade. Tudo bem? Tá. Pessoal, eu fiz uma visão rápida, dei uma leitura rápida aí sobre o conteúdo da prova. Alguma dúvida que vocês possam ter? Para mim, eu acho que tranquilo. Tá. Lembre-se de uma coisa. A prova, questões, são 2 questões valendo 3 pontos, certo? E as demais questões valendo 1 ponto. Ok? Quais questões que eu vou considerar? Gente, todas as questões são questões de múltipla escolha e vocês vão ter de justificar por que escolheram a alternativa A, B, C, D ou E. Ok? Então, fiquem atentos, porque a prova vai abrir amanhã, meio-dia, é um formulário eletrônico. Vocês podem abrir o formulário quantas vezes vocês quiserem. Vocês só não podem enviar, vocês só vão enviar o formulário quando vocês tiverem certeza. Vocês podem, por exemplo, meio-dia amanhã abriu, você abre o formulário, verifica as questões e tal, pesquisa, etc. Não deu conta de acabar na quinta, dorme, acorda na sexta-feira e acaba e envia. Você só não pode enviar o formulário sem acabar. Quem enviou já era. Beleza? Como eu comentei com vocês, é uma prova de consulta. Então, vocês podem consultar as questões. Porém, um ponto importante. Se vocês podem olhar comentários sobre essas questões e tal na internet, só que, por favor, não copiem igualzinho, tá lá. Não façam Ctrl+C, Ctrl+V, não. Então, a ferramentazinha do Google agora que já identifica diretamente se vocês copiaram ou não da internet. Então, podem consultar? Pode, mas pelo menos escrevam com suas palavras. Tudo bem? Com relação ao vídeo, eu prorroguei o vídeo para a semana que vem. Algumas regrazinhas do vídeo. O vídeo tem que ter no máximo 8 minutos. 5 a 8 minutos. Certo? Segunda regra, todos têm que participar. Precisa de aparecer o rosto de todo mundo? Não, mas a voz precisa aparecer. Porque tem gente que fica meio acanhado de aparecer e tal, etc. Não tem problema de não aparecer o rosto, não, mas a voz precisa. Como que eu vou ter certeza que essa pessoa participou do vídeo? Só com a participação dela efetiva no vídeo. Certo? Como normalmente vocês dividem o tema, né, entre vocês, principalmente quem é em grupo, um conselhozinho básico. Quando vocês dividirem, já determine. Fulano, a parte sua é essa, você vai ter X segundos ou X minutos, você tem que gravar um vídeo de X segundos ou X minutos. Certo? Já faço essa divisão por tempo, para depois, quando vocês forem editar e fazer o vídeo final, não dar zero. Outra coisa, o vídeo vai ser postado na sala virtual. Como vocês vão postar? Um único membro da equipe vai subir esse vídeo lá no YouTube e vai postar somente o link do vídeo lá na sala virtual com comentário. Mas não é comentário particular, não. Igual vocês fizeram no fora, comentário público, né? De forma que todos consigam ver. E onde? Vão postar exatamente na atividade do vídeo. Tudo bem? Não é nos comentários gerais da sala virtual, não. É na atividade do vídeo. Beleza? Me responda uma coisa. Vocês fizeram um trabalho semelhante a esse com Rosinei? Rosinei, professora de biologia? Fizemos, no Fipigor. Pois é. O pessoal da outra sala falou que o Rosinei falou que tinha que ter no máximo 40 minutos, né? Rosinei nada, umas viajadas, assim. Pois é. Eu vou trabalhar com vocês diferente. Eu quero que vocês sejam objetivos. Eu coloquei no máximo 8 minutos de vídeo, para quê? Flipgrid. Ok.
Mas, resumindo, é só a ferramenta que muda, mas dá para dar a mesma lógica, Nath. O que eu quero? Que seja compartilhado com a turma, para quê? Para que todos consigam assistir. Por isso que vocês vão colocar lá na comentários da sala virtual. Beleza? E tem de ser curto, por quê? Uma coisa, Nath, no YouTube você consegue aumentar a velocidade, no Flipgrid não sei se consegue. Você quer assistir, mas você quer assistir mais rápido, você aumenta a velocidade do vídeo, coloca, por exemplo, 1.25, 1,5, né? Um vídeo, por exemplo, de 8 minutos, você consegue assistir em 6, 5 minutos e meio, se for numa velocidade maior. Por isso que eu pedi para colocar lá, e por isso que eu pedi para usar o YouTube, porque eu sei que o YouTube tem esse recurso. Certo? Bem, se vocês não têm mais dúvida, eu vou encerrar aqui a aula. E como a aula vai estar gravada, daqui um pouquinho, posto ela lá de novo. Certo? Posto ela lá na sala virtual. Ô, Rafael, eu postei no mural da sala virtual, dia 4 de novembro, olha lá o mural da sala virtual, a matéria. 4 de novembro. Certo? Tá lá o conteúdo. Tudo bem? Pessoal, então beleza. Já que vocês não têm dúvida nenhuma. Bom dia. Se tiver alguma questão mais, vocês me chamem lá no WhatsApp. Ok? Ok, bom dia, Mário. Bom dia então para vocês. Ok, bom dia, Mário.